A Grécia e a Europa aguardam com expectativa o referendo de domingo. Enquanto isso, o FMI divulgou ontem novos números sobre a dívida de Atenas. João, bom dia. Conveniente esta divulgação ontem, não é? Em cima do referendo. É uma dívida que não para de crescer, quer dizer. Não para de crescer e acho que finalmente se enfrenta ao problema e começamos a ter as instituições, neste caso foi o FMI, a dizer claramente que é preciso haver um corte de dívida, é preciso haver um novo corte de dívida, é verdade, e temos de lembrar que a Grécia já teve um corte de dívida no valor de cerca de 70 mil milhões de euros e agora o FMI veio dizer, não, por este andar das coisas, e se não forem feitas as reformas e rapidamente elas não tiverem feitas as reformas que o FMI diz que têm de ser feitas, vai ter de ser necessário um novo corte de dívida e além disso vai ter de ser necessário um novo pacote de ajuda de pelo menos 36 mil milhões de euros. E estes 36 mil milhões de euros é apenas para estabilizar exatamente o crescimento desta dívida pública que não para de aumentar. A Grécia tem uma dívida pública de quase 300 mil milhões de euros, é muito dinheiro. É uma dívida pública que gera um enorme peso em juros que o país tem de pagar todos os anos, apesar, atenção, é preciso falar nisto, a Grécia tem um valor médio de juros dos mais baixos da zona euro, só está abaixo do custo de juros da Grécia, só está em média a Alemanha, mas e tem alguns períodos de moratórias pelo que não tem de pagar juros ou dívida durante boa parte da sua dívida para já, mas a verdade é que continua a ser um peso demasiado elevado, é impossível aguentar uma dívida tão grande. E pela primeira vez temos uma instituição a dizer, atenção, vamos ter de cortar e vamos ter de cortar outra vez. E o FMI diz uma coisa que eu acho que é muito importante e acho que tens razão quando diz que surgiu agora este relatório, é que o FMI diz, bem, pelas nossas contas de maio de 2014, portanto há mais de um ano atrás, estava tudo mais ou menos bem e ia tudo correr bem com a dívida grega se não houvesse nenhum sobressalto. E a verdade é que em agosto cai o governo, são convocadas eleições, o Syriza ganha essas eleições, em janeiro toma posse e desde então, portanto, desde agosto até agora, uma série de percalços acabaram por tornar aquela dívida que o FMI dizia que era sustentável em maio de 2014, passou a ser rapidamente insustentável. E hoje em dia, e aquilo que se passa hoje, e cada dia que passa, é pior ainda para a situação grega. A deterioração da economia nos últimos meses tem sido enorme, com fuga de capitais, com os investidores a virem-se embora, a não acreditarem. A economia que já estava muito frágil, muito débil, não estava de todo uma economia pungente e uma economia cheia de força, mas estava a crescer pouco. Mas essa economia frágil, de repente, teve uma derrocada gigante nestes últimos meses e isso prejudica, claro, as perspectivas de futuro da Grécia conseguir sair desta situação. João, isso vai empurrar os gregos para o sim, achas? Eu acho que os gregos estão entre a espada e a parede, ou entre a frigideira e o fogo, como temos de chamar. Qualquer da solução que os gregos vão votar no próximo domingo, quer seja o sim, quer seja ou não, vai empurrar a Grécia para uma situação muito pesada. O sim vai levá-los àquilo que eles já conhecem, mas que não resultou na Grécia, que é um peso excessivo de austeridade, reformas que têm de ser feitas agora, que não foram feitas no passado, vai sufocar outra vez a economia e vai, de algum modo, subjugar à vontade da Europa a Grécia. Essa é a parte que eles conhecem, não é boa, não aconteceu nada de bom nos últimos 5 anos com isso, apesar de nós sabemos todos os problemas que os gregos tiveram com os seus governos, que não fizeram aquilo que deviam ter feito, etc, etc, mas a verdade é que a receita não resultou. O não é o completo desconhecido. Nós não sabemos o que é que vai acontecer perante o não. Tsipras diz não quer dizer não à Europa, quer dizer apenas uma nova forma de negociar. E nós, assim que vocês nos dizerem o não, nós voltamos a negociar com os credores. Mas é preciso que os credores aceitem negociar com a Grécia. E é preciso que os credores, não no dia seguinte a um não entendam isso como um não ao euro e um não à Europa e não cortem de vez com todos os apoios à economia grega. Há uma reunião importantíssima que está marcada para segunda-feira, que é a reunião do Banco Central Europeu. Essa reunião, que vai acontecer já depois dos resultados se saberem, é fulcral para perceber aquilo que vai acontecer na Grécia.
Porque se o Banco Central Europeu, que já não aumentou o teto disponível para os bancos, se cortar de vez este crédito aos bancos, se ainda pior, se retirar totalmente esse apoio, a Grécia pode muito bem cair nesse mesmo dia e os bancos que continuam fechados nem sequer voltarem a abrir tão cedo porque não têm liquidez para dar às pessoas que querem. Essa é uma peça fulcral e, portanto, o não é o desconhecido, o sim é continuar com um projeto que já sabe que não funciona. Portanto, a escolha não é nada fácil. Vamos esperar. João, notícias não muito boas também para Portugal. O crédito a empresas está em queda com o pior arranque do ano e está a cair 31%. É mau sinal. É um péssimo sinal. A análise é feita pelo Jornal de Negócios e realmente não podia ser pior. É verdade que as empresas hoje em dia têm outras formas de financiamento que não só a banca, podem ir ao mercado de capitais, ao mercado obrigacionista para se financiar. Mas a verdade é que nós olhamos para o que se passa no mercado de capitais e no mercado obrigacionista, não está assim tão vivo para que se veja que as empresas estão a ir a estes mercados para financiar. E a verdade é que entre janeiro e abril deste ano, o crédito caiu quase 5 mil milhões de euros relativamente àquilo que foi o ano passado, que já não foi um ano muito famoso para o crédito. O que é que isto implica? Implica que se as empresas não estão a recorrer a crédito, as empresas também não estão a investir. E se as empresas não estão a investir, quer dizer que no futuro toda a capacidade de crescimento da economia vai estar posta em causa. Não quer dizer que a economia vai deixar de crescer, mas quer dizer que pelo menos vai ser mais difícil, porque as empresas não vão dar o seu contributo, um tão grande contributo para que isso cresça. Não podia ser pior. E pelo contrário, quando olhamos para os dados do crédito, há o crédito pessoal, ou os créditos às famílias, esse sim está a crescer via crédito à habitação, que voltou a crescer outra vez, e crédito pessoal. Ou seja, aquilo que não devia exatamente estar a crescer, porque realmente temos um excesso já de crédito e de endividamento do país, nomeadamente das famílias, está a crescer, e o das empresas, que também estão endividadas, é verdade, mas que é necessário esse endividamento para que exista maior investimento produtivo, não está a acontecer. João, e terminamos com a nova PT, que parece também já ter outra nova maneira de negociar ou renegociar os contratos. Há hoje, nas capas dos jornais, queixas de quem está a ser sujeito a essa pressão da PT. Isto significa o quê, João? Eu acho que isto é um tema grave. O Expresso e outros meios de comunicação social já tinham falado do que está a passar dentro da PT e agora foi a vez da Associação dos Fornecedores da PT dizerem assim, atenção, isto é inadmissível o que está a ser feito. E o que está a ser feito é a maneira de gerir a Altice. Já toda a gente sabia que isto iria acontecer. A Altice entrou na PT, tomou conta dos rumos da empresa, e fez de uma forma normal. Eles compraram a empresa, têm todo o direito de o fazer e aplicaram um modo de gestão que já tinham aplicado, por exemplo, noutra empresa que tinham em Portugal e que tem em Portugal, que ainda é a Cabvisão. E isso é fazer uma pressão muito grande sobre os fornecedores, de modo a baixar os custos dos contratos que têm atual e no futuro, de modo exatamente a pouparem muito dinheiro. Mas nós não podemos esquecer que a Altice é o que se chama um private equity, um fundo de investimento, que comprou a empresa, comprou a Portugal Telecom por um valor muito elevado, apesar de ser muito dinheiro, é um valor que até é considerado relativamente bom, porque não foi tão caro assim, mas é verdade que neste momento quer rentabilizar esse investimento. E rentabilizar este investimento é cortar nos custos. E é isso que a empresa está a fazer. Agora está a fazê-lo junto dos investidores, indiscriminadamente, tentando reduzir ao máximo as margens de negócio dos fornecedores. Fornecedores esses que muitos deles já têm margens de negócio muito baixas. O que vai provocar? Pode provocar, por exemplo, um colapso destas próprias empresas. E nós, por exemplo, o Expresso, já na semana passada, demos o exemplo de uma empresa, que foi a Nova Base, que já disse: não, esqueçam, a minha margem de negócio com a PT é pouco mais de 10%, se eles querem cortar 30%, eu não quero então, eu vou rescindir o contrato com a PT e não vou trabalhar mais com a empresa. Pode acontecer isto, só quando isto acontece com a Nova Base, e quando a Nova Base rescinde o contrato com a PT, a Nova Base vai ter de ajustar. Isto quer dizer que as empresas, ao ajustarem, vão ter de despedir, ou cortar custos de outra forma. E isto não é bom para a economia de todo. A PT é uma peça fulcral da economia, a Altice é uma peça fulcral hoje da economia portuguesa e tem de perceber isso e tem de perceber que não é com
com esta atitude agressiva que se gera, até porque a PT é sempre uma empresa que sempre deu dinheiro, é uma empresa que gera muito dinheiro e, portanto, tenho a certeza que pode ser bem gerida, se calhar até melhor gerida do que tem sido até agora, se tiver realmente acionistas que olhem para a empresa de uma maneira diferente, e se calhar não era preciso estar a fazer este jogo. Pelo menos eu percebo que todos os dias tenhamos uma gestão o mais prudente possível e o mais racional possível, mas atacar de forma tão direta todos os fornecedores da PT parece-me um bocadinho exagero. João, obrigado, bom dia, bom fim de semana. Obrigado.